Seu pé? Torceu o pé. Deu aquela. Inclusive, ela tinha que tomar medicamento às 20 horas. Espero que ela tenha tomado. Falei 3 vezes antes de sair de casa. Toma remédio. O pé tá com uma bolota desse tipo. João, capítulo 11, versículo 25. Glória a Deus que nos assiste. João, capítulo 11, versículo 25. Está me dando calor. Achou? Evangelho de João 11, 25. Glória a Deus. João 11, 25. Que diz assim: E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e quem crê em mim, ainda que esteja morto, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Crê tu isso? Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se, logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no mesmo lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E disse, onde o puseste? Disseram, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E disseram, pois os judeus, vede como o amavam. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo outra vez, pois em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna. Tinha uma pedra posta sobre ela, disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira, porque é de 4. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos, os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto com um lenço. Disse-lhes Jesus, desatai-o, o desligai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Glória a Deus. Põe a sua Bíblia no assento, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Consagramos a ti as nossas vidas. Fala conosco através de tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, capaz de dividir a alma do Espírito. Vem, Espírito Santo, nos consola, nos exorta, nos levanta nesta noite. Em nome de Jesus,
Que o teu espírito seja unânime neste lugar e que todo valente seja amarrado no abismo. Em nome de Jesus. E a ti daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre saindo das sepulturas. E nós bem sabemos que tudo aquilo que diz respeito à morte tem enredado, tem enlaçado, tem sido um laço na vida de muitas pessoas. A ação de morte, ela existe e ela tem trazido laços na vida de muitas pessoas. Satanás, ele, por não ter vida, ele não produz vida para ninguém, porque toda vida é proveniente de Deus. Toda vida que existe vem de Deus. Logo, em Deus não há morte. É por isso que naquele grande dia nós deixaremos esse corpo corruptível e receberemos um corpo glorificado. O corpo glorificado que é incorruptível. Você sabia que o fato do corpo, quando morre, cheirar mal, isso também tem a ver com as consequências do pecado? Sabe por quê? Porque nós, o homem, no início lá no Éden, não foi criado para morte. O homem, no início no Éden, o plano original do Senhor, não era criar o homem para a morte. Não era que o homem fosse criado para morrer, para experimentar a morte. O plano original do Senhor é que o homem vivesse com Ele, estivesse ali no Éden, tivesse acesso a Ele, e quando chegasse um período de uma certa maturidade, o homem comesse do fruto da vida e vivesse em santidade, vivesse incorruptível, vivesse limpo de coração, vivesse na inocência, eternamente inculpável. Porque inocência, diferente do que muitas pessoas imaginam, inocência não é ingenuidade. Ingênuo você não pode ser. Sabe o que é ingenuidade? É aquele bobinho, sabe de nada, não entende, não consegue discernir o mal do bem. Mas inocente, todos nós devemos ser, porque inocente é isenção de culpa. E nós temos o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que nos limpou e que nos lavou de toda culpa, e hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não mais para a morte, mas para a vida. Então, esses são os dias que muitas pessoas têm sido alvo do laço de morte. Satanás tem feito isso. E basta você passar numa rua. Aliás, todos os dias você cruza com pessoas que estão morrendo. Mas não morrendo fisicamente. Todos nós estamos. Mas a gente sabe muito bem que não existe só uma morte. Existe a morte física, que é que a maioria conhece. Mas existe a morte espiritual. Existe a morte moral e existe a morte eterna. Para todas as outras mortes, existe ainda a solução, porque ainda que alguém morrer fisicamente, Deus é poderoso para ressuscitar, sim ou não? Sim. Nós já vimos testemunhos desse acontecimento. Não só do que está escrito, mas daquilo que aconteceu nos tempos presentes. A morte moral é quando
O ser humano está tão distante de Deus, está tão afastado da presença de Deus, que ele não consegue mais discernir. Para ele, tanto faz o mal quanto o bem, para ele é a mesma coisa. Isso a gente percebe até pela maldade que tem se espalhado. O próprio Jesus fala: haverá fé na terra quando voltar o Filho de Deus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Como que o amor de muitos se esfria? Por causa da maldade, por causa da morte moral. O ser humano não foi criado para a morte. Nós não fomos criados para a morte. Por isso que nós, quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo faz morada em nós e nós somos ressurretos no nosso interior. E aquilo que aquela lapse de momento que você tem, muitas vezes tem pessoas, aquilo que era natural, normal, e que as pessoas faziam naturalmente na sua vida, de repente, fazia parte até do seu cotidiano, de repente aquilo começa a não fazer mais sentido. Algumas festas de família, de repente, passa para você não ter mais sentido estar ali. Passa a não fazer mais sentido conviver nesses ambientes. Por quê? Porque você é ressurreto moralmente. Mas existe a vida e a morte espiritual também, aonde muitos estão mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Tem pessoas dentro da igreja mortos espiritualmente. Eu não sei se você já teve a experiência, mas de muitas vezes a pessoa está ali, mas ela, sabe aquele, está na igreja, mas não faz parte, não tem intimidade com o Senhor. A morte espiritual é onde tem vida, tem batimentos cardíacos, tem ondas cerebrais, tem sistema nervoso, tem tudo ali. Mas a sua vida espiritual está morta. Tanto é que tem o mundo espiritual que a rodeia e ela não consegue perceber. Tem demônios, tem ambientes que ela frequenta, tem lugares, tem situações malignas e a pessoa não consegue perceber. Até mesmo tem situações espirituais da parte do Senhor, direções, a voz do Espírito, muitas vezes, querendo chamá-la para mais perto, para a intimidade. A voz do Espírito dando direções, a voz do Espírito, a voz de muitas águas, se livrando muitas vezes de determinados prejuízos. Mas porque está morto espiritualmente não consegue perceber. Então, essas são as mortes que existem. E essas são as mortes que Satanás quer enredar e quer enlaçar muitas pessoas. Quer um exemplo disso? Quer um exemplo da coisa mais básica que as pessoas têm feito com que as pessoas estejam mortas espiritualmente? Não ora. Qual é o principal contato que você pode ter com Deus? Direto, oração. A oração te leva até a sala do trono de Deus, até a sala do trono da graça, diretamente. Porque pela palavra que é ministrada, o Espírito ministra você, ele te desperta, ele te impulsiona, ele te alerta, ele te exorta, ele te chacoalha, ele te levanta. Mas você está recebendo por intermédio de alguém, sim ou não? Sim. Quando vem uma profecia, você recebe aquela profecia, Deus confirma no teu coração, mas é por intermédio de alguém. Quando você recebe uma palavra de ensino numa sala, você também recebe da parte de Deus, mas é por intermédio de alguém. Quando você recebe uma oração de alguém está orando, você é ali acendido, é avivado de novo, mas é por intermédio de alguém. Agora, quando você dobra os seus joelhos, na sua casa, no banheiro, em qualquer lugar onde você estiver, o acesso é direto.
O acesso é direto. Não tem intermediário. Porque Jesus, ao morrer na cruz, o véu do templo foi rasgado, de modo que você não tem mais intermediário. Quando você abre a tua boca, clama ao Senhor, ora a Ele, o acesso é direto. E quanto mais você ora, mais a vida de Deus entra em você, mais a vida está em atividade dentro de você, mais a sua vida espiritual fica perceptível e você começa, de repente, quanto mais oração, você começa a perceber as coisas espirituais, de modo que você passa a não estar morto espiritualmente, mas vivo em nome de Jesus. Então, esse é um dos exemplos mais básicos de pessoas que vivem mortas espiritualmente por não ter uma vida de oração. Certo? Eu não estou falando daquelas orações rápidas para comida. Senhor, em nome de Jesus, igual o Tiago faz, né? Já com a colher já na boca, orando. Não, não é essa oração, não. Satanás ser enredado. E é sua responsabilidade, é a sua vida, o seu compromisso de querer aceitar se você vai ficar, se você vai continuar em atividade, ter acesso à sala do trono para que a vida de Deus esteja permanente, continuamente dentro de você, certo? Ou não. Porque tem até períodos de jejum que a gente passa ali um período e tal. Mas se você passar um ano, menos, 6 meses sem comer, o que vai acontecer com você? 6 meses, sem comer nada. O Tiago já falou, sangue de Jesus tem poder. Não, comida não, comida... 6 meses sem comer, o que vai acontecer com você? Sem comer, sem beber água, sem tomar banho. Alguns acham até maravilha, né? Sem tomar banho. No frio. Sem comer, sem beber água. O que vai acontecer? Game over. Você vai morrer. Da mesma maneira, se você não estar em atividade, em contato direto com os céus, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer espiritualmente. Certo? Então tem pessoas que se deixam levar pela morte, pela ação de morte. Isso é fato. Nesses últimos dias, os dias que se aproximam as bodas do Cordeiro, os dias que se aproximam a vinda do Senhor Jesus, esses dias são os piores. Porque cada vez mais o texto diz que por se multiplicar a iniquidade é o pecado que gera a morte. Toda morte tem origem no pecado. Seja o pecado velado, sabe o que é pecado velado? É por debaixo dos panos. Toda morte tem origem no pecado, isso é um fato. Se o pecado se Eva não tivesse comido aquele fruto, o pecado não existiria na raça humana. Naquela altura do campeonato, o pecado já existia. Mas não existiria na vida do homem. Tá entendendo? A morte só veio por causa do pecado. Certo? Então toda a morte é gerada no pecado. Por isso eu preciso todos os dias buscar a minha santificação e buscar a cada vez mais estar perto do Senhor. Toda a morte tem origem no pecado. Seja o pecado velado, o pecado escancarado. Mas o Senhor não nos chamou para andar em trevas. O Senhor nos chamou para andar em vida. O Senhor nos chamou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. João 8,33, se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então conhecereis a verdade e a verdade. Então o Senhor não nos chamou para as trevas, mas nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz, em nome de Jesus. Olha só, a morte, primeiro, sabe o que acontece? Nós já vamos entrar no texto, mas antes eu queria abordar um fato muito interessante. Morte, primeiro. Aonde tem morte, não tem vida, certo? Se tem morte, tem inércia, tem paralisação. Não há atividade. Certo? Está paralisado. O corpo que está morto não está mais em atividade. Um corpo que está morto, ele não tem mais atividade, ele não produz nada. Ele está paralisado. E tudo aquilo que fica paralisado por um tempo começa a entrar em estado de letargia, de morte. Por isso, já viu aqueles casos de um membro do corpo que fica parado durante muito tempo? O que acontece? Ele começa a entrar em estado de... fica roxo, necrose. Começa a necrosar. E aí é necessário amputação. Porque se não amputar a tempo, aquele membro começa a necrosar o restante do corpo. E quantos ministérios, quantas famílias estão paralisadas no estado de inércia? Quantos chamados estão paralisados? É interessante porque às vezes tem pessoas que acham que estão fazendo as coisas, mas quando você está fazendo algo para Deus, quando na verdade você está fazendo algo com Deus, a vida dele está em você. E logo, se existe vida em você, aquilo que você faz produz fruto. É por isso que você vê pessoas que estão, muitas vezes, no chamado, estão fazendo coisas, estão nas suas famílias, faz, mas não gera fruto, não produz. Porque, na verdade, a morte está dentro de si. Então não adianta, se eu não estiver na presença, se os meus olhos, se a minha vida não estiver nele, não importa, eu posso fazer e andar correndo desesperado de um lado para o outro, vai cada vez mais gerar prejuízo, não vai gerar fruto, não haverá produção, não haverá vida naquilo que eu estou fazendo. Porque se a vida de Deus está em mim, eu não estou falando da vida física, da vida de Deus, o sopro, a vida do Espírito em mim. Tudo aquilo que eu toco, tudo aquilo que eu vou, os ambientes onde eu entro, a vida, ela transborda em mim. Logo, o Senhor nos chama nesta noite para nós não andarmos mais em trevas, em paralisação. Quando Jesus chega no tanque de Betesda, aquele homem está paralítico, ele não consegue andar. Há 38 anos que ele ficava esperando, agitando as águas, a hora que o anjo agitasse, aí alguém jogava ele e ele voltaria a andar. Mas quando Jesus chega lá diante daquele paralítico, o que ele faz? Você quer ser curado? E o que ele responde? Poxa, Senhor, mas como que eu vou ser curado se na hora que agitar as águas e ninguém me joga lá e não sei o que, e o anjo vai lá e faz 38 anos que eu ainda estou aqui. Jesus não queria agitar água nenhuma de lado de fora, ele queria agitar as águas do lado de dentro.
Jesus, o desejo dele não é transformar nada ao nosso redor, é mexer nas águas paradas que muitas vezes estão dentro de nós. E nesta noite ele quer agitar as águas no meu interior e no seu interior, para que você comece a entrar em atividade, sair da inércia e começar a produzir frutos em nome de Jesus. Amém. Então, não tem atividade. Não tem. E tem mais, os vermes, o negócio é feio. Esses vermes, esse processo de putrefação, como é que chama? Você que é menino culto. Estado de decomposição, aonde o corpo começa a cheirar mal. Eu não sei quem já teve a experiência de ir num velório, e assim, tem alguns velórios que os lugares onde não tem mais lugar para enterrar o morto. E tem lugares, dependendo do clima, se tiver muito quente, cheira absurdamente mal. E eu pensava que cheiro de bicho cheirava mal, hein? O cheiro é horrível. E os vermes começam a consumir tudo aquilo que está morto até não sobrar nada. Os vermes se encarregam de... Esse é o resultado do pecado lá do início do Éden. Esse é o salário. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Certo? E é interessante porque muitas pessoas nem sabem. Guarde bem isso. Tem pessoas que não sabem, mas muitas vezes já estão sendo consumidas pela morte, sem saber. Estão sendo consumidas pela morte, sem saber. Sendo consumidas dia após dia. Dia após dia. Até não sobrar mais nada. Mas nessa noite o Senhor te diz: ouça a minha voz e saia dessa sepultura. Ouça a voz de muitas águas, a voz do Espírito, em nome de Jesus, e saia desta sepultura, porque eu e você não fomos chamados para a morte, mas fomos chamados para a vida, em nome de Jesus. Amém. Fomos chamados para despertar. Despertar. Dá um cutucão aí, quem está do seu lado. Fala assim: desperte em nome de Jesus. Eu vi o tapão que você deu aí. Eu acho que tem boa pontaria no certo microfone daqui, hein? Olha. Aleluia. Para a gente tratar do assunto do texto. Mas por que eu quis falar sobre isso antes? Porque tem pessoas que estão andando. Tinha um filme nos anos 90 muito escroto. Mas assim, bem... Filme que... Mas a gente gostava. Chamada A Noite dos Mortos Vivos. É um filme bem de segunda categoria. Os efeitos especiais, assim... Você vê que o morto é um boneco. Eram os mortos-vivos mesmo. Os zumbis, assim. Foi um dos primeiros filmes de zumbi. Esse aqui, né? Filme de zumbi. Na verdade, não era chamado zumbi, eram os mortos-vivos, ponto. E ali, os mortos eram mortos, mas que estavam andando. Tá cheio de gente assim, igual a Noite dos Mortos-Vivos, bem escroto mesmo. Os mortos-vivos. Pessoas que estão andando e que não estão percebendo.
que a morte muitas vezes já está tomando áreas da vida dela. Igual o câncer, sabe? Um câncer toma um lugar ali e, dependendo da situação, se não é tratado, ele começa a se espalhar até virar metástase. Tem muitas pessoas dentro da igreja com metástase. A morte está reinando, está tomando. Como assim, pastor? Quer um exemplo da sua vida cotidiana? Uma coisa é aquele dia que você fala assim, estou tão cansado, não sei o que e tal. Normal, um dia. Agora, começa um dia, vira o outro, e uma coisa começa a ficar recorrente na sua vida. O que é isso? Vou te dar um diagnóstico. Hoje eu vou dar uma de doutor para você. O diagnóstico é, você está com morte. Você está morrendo. Tem morte espiritual. Saia dessa cama em nome de Jesus, liga lá o louvor, cria um ambiente de adoração, clama o nome de Jesus nesta casa, mas não deixe a morte reinar. Amém? Está entendendo? Entendeu? Eu trouxe agora para o seu cotidiano uma coisa simples que acontece. Uma coisa, você está aquele dia que você está cansado, mas começa a virar uma coisa recorrente, o diagnóstico é morte. É laço de morte. É laço de morte. Toda pessoa que, em alguns casos, infelizmente, comete suicídio, para chegar na morte física, já entrou a morte espiritual, já entrou a morte moral, já entrou os sintomas de morte. A pessoa fica ali parada, não tem mais desejo de nada, não tem mais desejo de atividade em nada, prazer em nada. A vida que Deus nos dá nos gera prazer de viver para Ele. Nos gera prazer de fazer as coisas e cumprir o propósito dele aqui na terra. Amém? Naquele ambiente que Lázaro, Jesus chega naquele ambiente, ele chega naquele ambiente, guarde bem isso, ele chega naquele ambiente e aquele ambiente onde estava ali era um ambiente onde Lázaro estava e estavam todos reunidos, era um ambiente do quê? De morte. Certo? Era ou não era um ambiente de morte? Qual era o primeiro sintoma que existia naquele ambiente que mostrava que era um ambiente de morte? Né? O abatimento e a falta de esperança. Por que alguém chora por aquele que está morto? Porque olha e enxerga que não existe mais esperança. Aquela pessoa não vai mais voltar à vida. Sim ou não? Então, havia um ambiente de falta de esperança. Um ambiente de abatimento espiritual ali. E quantas vezes nós nos abatemos espiritualmente e a falta de esperança, a falta de fé também, ela passa a fazer parte da nossa vida. Porque era isso que fazia parte daquele ambiente. Você percebe isso pela declaração da própria Marta. Eu sei que o Senhor vai ressuscitar ele naquele dia. Está entendendo? Ela fala isso. Não, eu vou vir aqui para ressuscitar ele. Não, mas eu sei que o Senhor vai ressuscitar ele naquele dia. Então, o abatimento e a falta de esperança, ela tem começado a virar algo comum no meio cristão, no meio dentro da igreja. Como se as pessoas, aí volta naquela lição de casa do início. Por que eu estou com falta de esperança? Por que eu estou abatido? O que o salmista fala? Por
que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus e ainda o louvarei. A falta de esperança muitas vezes é porque nós não nos relacionamos com Deus na oração e por conta disso passamos a enxergar as coisas só no âmbito terreno. E não passamos a perceber, as coisas espirituais, elas são perceptíveis para aqueles que têm contato com Ele. Numa oração, você não tem nada, você chega até o trono da graça direto. E quando isso começa a ficar recorrente, a cada 24 horas, todos os dias, diariamente, você está em contato com o Senhor, o Espírito começa a te dar sensibilidade com as coisas espirituais, de modo que você entra num ambiente, você chegou naquele ambiente, você viu que tem morte ali, você viu que aquele ambiente tem alguma coisa esquisita. De repente você está se aprontando para sair de casa, você põe em pé para sair de casa, de repente tem alguma coisa que te gera um incômodo. Aí você fica ali, não, você tem vem um entendimento para você que não é para você sair naquela hora. O que é isso? Percepção espiritual. Que o próprio Espírito Santo está te dando para você começar a perceber discernimento de espíritos. Para você começar a perceber as coisas espirituais. E quando um ambiente desse está reinando em muitos lugares, você chega nesse ambiente, e nós já vamos falar logo à frente, mas você chega nesse ambiente não é para você tomar e fazer parte deste ambiente.